Gente, desculpa essa movimentação. A gente ficou ajustando algumas coisas. Choveu lá no âncora, eu tive que vir de van, de bicicleta eu ia chegar mais rápido, enfim. Mas deu certo. Já estamos gravando aqui, já estamos transmitindo para quem quer chegar. Vou pedir para vocês dois que estão na roda de trás, vem para a roda da frente aqui para colaborar. Felipe, Tive, dá um pulinho, pulo de cadeira só para ela ficar perto das amigas, aí fica tudo dentro da panelinha. E é com muita alegria que o Centro Acadêmico faz essa roda de conversa para a gente falar sobre o movimento estudantil, né, em diversas camadas. Hoje a gente pensou muito em trazer o professor Edinho aqui para ele falar da experiência dele com o movimento estudantil, compartilhar sua história, também seus conhecimentos dentro da área. A gente sabe que ele é um pesquisador dessa área, já estudou muito essa área, e eu tenho certeza que a gente vai poder também abrir diálogos aí sobre pensar o movimento estudantil, pensar estratégias, pensar como que a gente pode se envolver coletivamente. É isso, professor, fica à vontade. Obrigado aí pela. Eu queria dizer para vocês que essa atividade aqui ela já estaria enquadrada no artigo que foi decreto 477. Já ouviram falar do decreto 477? Decreto fala muito no Brasil do AI-5, né? O quinto ato constitucional da ditadura mais violenta, né? Dezembro de 68. 13 de dezembro de 68. Não se fala nada do decreto 477, que é de fevereiro de 69. O decreto 477 praticamente foi um movimento estudantil no Brasil. Tem um item aqui, vou ler para vocês. Comete infração disciplinar professor, aluno, funcionário ou empregado estabelecimento de ensino público ou particular que use dependência ou recinto escolar para fim de subversão ou para praticar ato contrário à moral ou à honra. Nós aqui estaremos enquadrados no decreto 477. Você consegue ver o decreto na internet fácil. E ele é pouco conhecido. Você estimula que as pessoas se apropriem dele e ele dá uma dimensão assim, que foi a tentativa de sufocar o movimento estudantil. Né? Óbvio que o movimento estudantil não deixou de existir, mas foi severamente atingido. E esse decreto foi um decreto implantado durante a ditadura. Ele é tão violento como mais simples. Fala pouco. Ficou muita gente ser estudante ser expulso, pedido de continuar na universidade. Posteriormente até foi anistiado, né? Dentro de tudo. Então, só para vocês terem ideia do que vocês estão fazendo aqui. Né? O uso da vitória, né, do estudante. Quando mandaram o convite, eu já agradeço aí, eu fiquei preocupado porque essa coisa da gente falar o que a gente quer, normalmente não é o que as pessoas querem ouvir. Então, como é roda de conversa, eu fiquei mais assim, curioso também de trazer alguns pontos para a gente tocar, a partir, eu imagino que vocês, como estudantes, tenham interesse em saber algumas coisas específicas. Né? Não necessariamente da minha trajetória, mas do que o movimento estudantil como um todo. Né? Minha trajetória não é muito fácil. Não. Então, pensei em fazer uma roda primeiro. O que é que vocês gostariam de conversar a respeito do movimento estudantil? Que é muito mais eficaz do que eu apontar aqui uma série de pontos, depois a gente bate palma e aquilo que você quer saber, você não foi nem tocado. Um pouco da metodologia mais horizontal aí, né? Então, para quem não me conhece também, aí, sou professor de ciência social, sou formado em História,
direciona atualmente a disciplina de questão social no Brasil. Só mexeu com a disciplina que eu estou ali sofrendo no chefia do departamento. Então, entre nós há um rodízio, né? Eu ficou 4 anos, eu não vou ficar 2. Então, a gente reveza lá, sobretudo na assistência social. É o meu caso, né? Antes está junto comigo também. Deve ser supostamente meu vício, mas lá não tem esse negócio não, na rua tocamos do mesmo jeito. Então, a minha proposta é que vocês, assim, como estudantes, universitários e tal, já estão na universidade, curiosidade, tema, que assunto vocês trariam como ponto, a Natália também, aqui, né, agradecer, e também certamente tem uma cúpula aí da sua trajetória como assistente social. Então, que ponto vocês gostariam de abordar aqui, né, a respeito do que é o movimento estudantil e tal, qual eu também posso dar depoimento. Eu acho que fica mais interessante. Aberto, um de cada vez, por favor. Cidade pequena, mentalidade muito pequena. E eu tive Teve um? ensino, tanto fundamental quanto médio, muito complicado, né? Então, eu fui descobrir o peso de uma universidade dentro da sociedade quando eu entrei para uma. Até então, para mim era igual a escola. Você entra, se forma, sai e vai trabalhar. Igual a escola, né? Dentro da escola, você não tem essa questão da escola interagir com a sociedade. É uma coisa mais restrita. Principalmente porque você lida com criança, né? Então, você não tem como botar a criança na rua para fazer ação de nada. Então, a minha dúvida para o senhor é: qual foi o peso das universidades públicas nesse período, né, da ditadura e pós-ditadura? Mais ali para o finalzinho. Vamos lá. Aberta aí. Qual a contribuição, né? O seu papel, você já deve ter falado do prestativo lá a história, né? Como isso auxiliou, né, na sua formação como pesquisador, eu acredito que o objetivo vai auxiliar muito vocês no momento que vocês estiverem trabalhando com sociais. E participei nessa também, lá na UF, né? Em 2010, a gente visitava, né, Minas, várias atividades com as ciências sociais, que ela representava a região 5, né? Espírito Santo, Minas e São Paulo. E aí me auxiliou muito para entender o papel social da função. Esse exercício que a gente vai fazer, esse papel social. É outra palestra. São várias palestras. Eu quero ouvir muito como que dentro da sua experiência, né, no movimento estudantil e até pesquisando também, como que era a organização do seu movimento e dos movimentos que você estudou, como que eles se organizavam, como que eles se motivavam e como que eram, quais as intervenções que eles faziam, que você já fez. Então, a gente sabe que o movimento estudantil da UF de Rio das Ostras já levou tijolo para dentro da sala do reitor, em Niterói. Já fez passeatas com multidão, fazendo manifestação contra estupro aqui em Rio das Ostras. Já bateu panela lá na frente da prefeitura para pegar estágio. Então, a gente sabe que já teve algumas movimentações. E às vezes a gente vê o atual cenário do movimento estudantil e a gente fica pensando assim, será que a gente não tem habilidade de mobilizar essa galera? Será que falta um carisma? Ou será que tem a ver com a conjuntura de como o corpo estudantil também está se percebendo politicamente, né?
Então eu queria muito ouvir como que vocês se organizavam, como que vocês se motivavam, como que vocês chamavam o povo para essas intervenções e quais intervenções vocês faziam. Eu acho que as intervenções são tão criativas, são tão legais, né? Eu acho que tem essa parte da criatividade da intervenção, de poder pensar alguma coisa bem diferente para chamar a atenção e para provocar a população de alguma forma. É isso. Mas, Não, vai falar? Não, é só uma pergunta mais específica, né, sobre a história comum aqui, conquista da história. Que assim, você tem uma parte. Eu estou muito curioso para compreender sobre a mudança de ao longo do tempo. Como falou, né, quando tem essa dinâmica de organização, você não acumula ao longo dos anos. mais alguma coisa? Vai dar tempo de 1 hora. A gente marca uma segunda para continuar os temas. Não tem problema não. Guarda a anotação. Eu vou começar O Pedro quer da falar. pergunta da Natália, que aí O chega Pedro, mais, né? o Pedro quer falar. Acho que queria aumentar um pouco mais, mas eu ia perguntar também, aí um pouco sobre a história, né? Eu ia perguntar uma comparação sobre hoje em dia. Existe muita gente que diz que o movimento diminuiu, cessou um pouco. Eu queria entender da sua visão, se como mudou. Tá. Como mudou aqui, né? Tá bom. Já está uma boa conversa, né? Bom, eu sou natural de Volta Redonda, né? Volta Redonda, não sei se vocês sabem, é um centro marcante na história do país, né? Não só eu, aqui tem mulheres, o que a pessoa faz? Trabalhei com ele na universidade, era coordenador do curso de História. E a cidade é marcada na Era Vargas, né, pela construção da Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil entraria na capitalismo industrial, um século atrás, nesse ciclo. E aí se forma também uma classe trabalhadora lá. Tanto que, sobretudo a partir da década de 60, todos os presidentes da República visitaram a cidade. Sobretudo o Pedro Maia. Ter essa simbologia. Curiosamente, meu pai era o mestre hotel do hotel que ele se hospedava. A sorte desse é que ele estava começando ainda na ditadura, né, a viver. E envenenado pelo menos uns 3 ali, da ditadura. Mas, enfim, a cidade, então, ela foi formada uma forte estratégia de controle operário. Uma cidade que foi fundada, inclusive, boa parte dos técnicos que realizaram a fundação, obras da cidade, eram americanos. Então você tem, num primeiro momento, a primeira geração, a Companhia Siderúrgica Nacional, que era estatal na época, o símbolo do capitalismo, um pouco possível, forma uma classe trabalhadora bastante controlada. Esses trabalhadores viam a Companhia Siderúrgica, a Companhia Siderúrgica como a mãe. De fato, o cara vinha da zona rural, sobretudo em Minas Gerais, outras regiões do Brasil, chegava com uma casa própria, hospital, né? Tinha até distribuição de leite, assistência médica, dentista, tal. Era uma verdadeira mãe. Né? A
a ideia do pai dos pobres, né, do Vargas, lá do Estado. Vem uma segunda geração, mais aí na década de 50, 60, começa a se desvincular dessa ideia de controle, né, que essa geração vai ser mais combativa. Eu sou de 1970, então quando a década de 70 é uma década que começa a haver uma retomada do movimento sindical no Brasil. Volta Redonda foi talvez um dos maiores centros de mobilização sindical. Então eu com 16 anos estava numa casa discutindo a eleição no Chile em 1973, só para vocês terem ideia. Né? O que foi a derrota do Salvador Allende no Chile em 1973. Esse clima de agitação política fazia com que eu, que era menino de 16 anos, estava discutindo o que é frente popular, o que é golpe militar, né? E não é muito comum hoje. Eu até não sei se era o caminho melhor para ter seguido na época, mas na época era isso. E teve em 88 um episódio que marcou muito lá, foi uma greve, né? Uma greve de ocupação da uma siderúrgica. Foi uma greve que é um dos assuntos mais estudados nas ciências humanas, a greve de foi a experiência de controle popular. A cidade foi controlada pelos sindicatos. Por esse movimento grevista. Eu estava ali, vendo aquilo ali. Então, a questão social, no sentido da mobilização da classe trabalhadora, eu tive a oportunidade de vivenciar ela antes de ingressar assim, no movimento estudantil. Ela já estava passando ali. Foi uma greve que morreram 3 operários e assassinados pelo exército. Eu já estava no movimento estudantil. Já era de uma corrente que era o Partido dos Trabalhadores. E aí a gente acompanha esse processo. Né? O sindicato lidera, e aí não é o sindicato, só o sindicato metalúrgico, você tinha o sindicato dos professores, você tinha o sindicato, a luta pela terra na região, então você tem uma conflagração no contexto do final da década de 70, década de 80, 90, onde eu tive o privilégio de participar do movimento estudantil nesse período, aí na universidade. Então, foi assim, uma outra conjuntura, onde a mobilização era, para vocês terem ideia, em 89, pediu não pagamento da dívida externa e a ruptura do capital internacional. Abertamente, não. Pensável hoje. Né? A própria esquerda parece que se acomodou na ideia de anti-imperialismo. Então era uma outra conjuntura. E aí está até dialogando um pouco. Né? E aí, esse foi o início da minha relação com o movimento estudantil. Atuei na UBS, que era a União Secundarista, União Municipal da minha cidade, depois da UBS, secundarista, e depois, aí já ingressando em outra jornada na universidade, em aluno e tal, mas teve esse gatilho, né, lá atrás. Volta Redonda não sou eu. Toda geração passou em Volta Redonda, nesse período, descambou para a área de humanas. Eu vi Luiz Carlos Prestes assim, isso em 1989, o líder do Partido Comunista. Né? Então, a história estava lá. A Erundina, quando ganha em São Paulo, eleição para prefeito, assistente social, foi em decorrência do que ocorreu em 88, na greve que ocorreu na Volta Redonda. Então, o movimento estudantil era. Hã? A primeira gestão. A primeira mulher. Nordestina. Então, é uma conjuntura, olha para trás assim, forte.
Bom, aí, já dialogando com outros elementos que vocês trazem aí, eu fui aprendendo ao longo da vida na universidade, fui fazer história e tal. Quando na formação, história, depois mestrado, aí eu comecei a estudar mais o movimento estudantil, para entender melhor. A ideia, quando eu entrei na universidade, era estudar a resistência à ditadura, que eu estudo até hoje mais. E aí, é inevitável que boa parte daqueles que atuaram na resistência à ditadura, houve setores que resistiram à ditadura pela via pacífica, no caso do Partido Comunista, e teve setores que foram para a luta armada. Eu estudei a luta armada. A luta armada. Boa parte dos integrantes da luta armada vieram da universidade. Não todos, né? Mas uma parte considerável. Só para dialogar com você. Porque havia, na década de 60, no momento talvez aí, maior expressão estudantil, sem diminuir outros, o movimento estudantil desde a Polônia. Esse livro aí, se você ler Poder Jovem, né, ele mostra isso. Clássico, inclusive, para você conhecer o movimento estudantil do Brasil. Então, já ali na década de 60, havia uma situação, as pesquisas apontam, que havia uma população de aproximadamente 90 milhões de pessoas, menos de 1% entrava na universidade. 0,2% entrava na universidade. O número havia, portanto, um gargalo mais radical ainda do que hoje. Então, e havia um movimento estudantil secundarista, o pessoal chamava de secunda, né, que era o pessoal do ensino médio e do ensino fundamental, bem qualificado. Os caras liam, né? As pessoas que eu entrevistei no Luta Armada, eles liam Carolina de Jesus na formação dele. Eles leram Marx na formação dele. Havia a questão do currículo também. Né? Esse período da redemocratização de 45, 67 e 64 no Brasil é um período de ascensão de uma série de debates, de fenômenos históricos que mostram uma luta de classe na sociedade. Isso se refletia na formação dessa geração. Vem muito antes, né? Da minha, inclusive. Então, curiosamente, esses estudantes, muitos de escola pública, uma coisa que eles enfatizam é que a qualidade da formação deles é que é mais ou menos hoje a graduação. Entende? Né? Eu já pensei em pesquisar o que eles liam, o que nós lemos. Mas é um trabalho para outras pessoas, né? Daí uma sugestão. Havia uma boa formação também. E havia uma iniciativa de criar espaços para além do domínio dos professores, tanto do ensino básico, né, como do ensino da universidade. Essa é uma característica importante. E não é a universidade. Essa coisa de que o Eduardo Van Eyck, o principal líder da UNE na década de 60, tem um depoimento dele, um dos livros que passou aí, que ele coloca o seguinte: é um engano achar que era na universidade pública a totalidade dos estudantes apoiavam as mobilizações, não é igual aqui. A totalidade dos estudantes são reacionários. Né? Inclusive, os maiores líderes do movimento estudantil eram das áreas exatas. Verdade, irmão. Doideira, né? Interessante. É uma questão. Há uma disputa na universidade. Então, boa parte das universidades se silenciou, foi cooptada, e colaborou praticamente. Mas havia um setor que vinha de um ensino privado, ensino público, bastante questionador, que quando chega na universidade pública, ou se não chega, quer abrir. Um dos problemas era esse, que a UNE discutia. Era exatamente ampliar o número de entradas, de vagas. Inclusive, fim vestibular era discutido, uma série de outras questões. E havia isso no mundo inteiro. Não era só no Brasil.
Nesse período, sobretudo na década de 50 e 60, há uma forte explosão de juventude, com uma crise de valores do capitalismo. E aí se começa, na França, por exemplo, a se discutir um novo modelo de universidade, que não é esse que o professor vai se ensinar. Isso ocorreu nos Estados Unidos, isso ocorreu no México, na China, em várias outras partes do mundo. Houve uma forte conflagração dos estudantes. No Brasil, mas isso não está desconectado. Está cubano. Maio de 68, que é muito badalado, é uma expressão de um conjunto de movimentos que ocorria em toda a América Latina, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. A década de 20 também é uma década de movimento estudantil na América Latina, até no Brasil. Então é uma desconstruir uma coisa que eu acho legal deixar aqui, que a universidade pública, não necessariamente todos os setores que aqui estão engajados, né? Mas é um espaço de disputa, que sempre existiu. Né? E essa disputa existia nessa geração, sobretudo pelas suas lutas específicas, de ampliação de vagas e da própria metodologia pela qual se organizava a universidade, a avaliação, a divisão da disciplina, e por aí vai. Havia a tentativa mesmo de que o fato de vocês terem hoje um centro acadêmico na universidade é uma conquista dessa geração. E não só para ficar participando de colegiado contemporâneo, para discutir, por exemplo, o plano pedagógico dos cursos. Havia essa perspectiva do movimento estudantil. Boa parte dessa formação que eles tiveram. Então, é importante ter essa visão para não cair naquela coisa que hoje está aí. A universidade pública, a luta, de certa forma, continua, mas tem um setor que está preocupado em jogar. Né? Nada contra que a pessoa possa jogar. Né? Acho até educativo, mas é fruto de um processo que reflete um pouco lá atrás também, né? No setor da universidade, que não foi calor. Não estava nem aí. O pessoal das cotas 100% branca e positiva. Mas também há na universidade pública um setor que vai se engajar em uma série de. Não é à toa que o governo federal, isso tem a ver com hoje, responder a vocês, lançou uma série de medidas para acabar com a mobilização do movimento estudantil, sobretudo na universidade pública, mas também nas escolas de ensino básico, ensino fundamental, né? Ensino médio. Uma delas é a seguinte: foi criada por uma lei chamada Lei de Suplicy de Lacerda, que era o nome do ministro da Educação, que acabava com os centros acadêmicos, acabava com a UNE e criava o diretório acadêmico. O diretório acadêmico só poderia se reunir nas férias, poderia se reunir durante as aulas. Ou seja, era a tentativa de desmobilizar o movimento estudantil. Uma outra medida que foi feita na década de 50, que o Estado usou, foi a entrada de organizações financiadas pelos Estados Unidos, de estudantes da UNE, posteriormente se tornaram ministros durante a ditadura e até no pós-ditadura, foram financiados para dentro da UNE disputar a entidade com as organizações de esquerda, o Partido Comunista, mais que existiam. A UNE foi objeto de bolsa na estudo da Guerra Fria. Havia estudantes que atuavam em comum acordo com estudantes de outros países alinhados com o capitalismo. Isso mostra a existência da universidade como um espaço de estudo, que eu acho que precisa sempre ter. Havia também, com a Lei Suplicy de Lacerda, a ideia da criação das universidades particulares. Se Ribeiro fala, né, na década de 80, no início da década de 60, 75% das universidades eram públicas.
Na década de 80 é o contrário. Hoje é 80. Esse é um projeto da ditadura. Esvaziar a universidade pública, que tem uma qualidade de ensino, pesquisa e extensão muito mais robusta que a universidade privada, e criar, e desmobilizando com isso o movimento estudantil. Um dos objetivos é esse. Tanto que você tem hoje mais universidade privada do que universidade pública. Serviço social é uma área, região de além disso, a lei sobre ensino lacerda, criada pela ditadura, ela praticamente, um detalhe importante, que ela é uma orientação vinda de um órgão do governo dos Estados Unidos. Ou seja, não é uma política de Estado, não é uma coisa qualquer. Na disputa que havia no mundo naquele momento, que é a USAID. Você vê que o Trump assumiu, demitiu alguns funcionários da USAID. A USAID é um órgão do Departamento de Estado. E eles, houve um acordo entre o Ministério da Educação e a USAID dos Estados Unidos no sentido de implementar uma política educacional, que é o crescimento da universidade pública, sucateamento do sistema modelo americano, privatização do ensino. Foi a resistência do movimento estudantil que fez esse processo. Então, o movimento estudantil ele vai partindo de uma luta micro, que é a ampliação da universidade, que é algumas lutas específicas, e ele percebe que a luta dele é uma luta muito mais complexa. Então, ele vai ganhando dimensões, né? Ganhando proporções, ações de grande envergadura na década de 60. De toda uma geração. Tem os congressos da UNE. Começa a ter também, em paralelo a essas medidas do governo para adotar, a repressão total do movimento estudantil, que culmina em uniforme em todos os estados isso ocorreu. Mas, simbolicamente, a morte do Edson Luiz, que era um cara que veio do Pará para estudar no Rio de Janeiro, trabalhava num restaurante, que não era um restaurante universitário, era tipo um podrão, assim, restaurante de preços populares. A polícia chega reprimindo uma mobilização estudantil que era próxima ao consulado do Estado Unidos. O Edson Luiz, que estava trabalhando de garçom ali, leva uma bala na cabeça e morre. E aquilo em 68. A morte dele, o corpo dele é levado para a Câmara do Vaticano no Rio, no centro, e a passeata, né, contra Coreia mobilizou a sociedade, né, passada de 6.068. Isso colocou, poderia ser seu filho e tal, mas esse tipo de repressão ocorreu em vários estados. Né? E há o Congresso da UNE em outubro de 68, o Congresso de UNE, São Paulo, proibida, né, caçada, uma sede queimada, faz o Congresso representativo, você estava lá, né? Mais da política. Marighella teve esse ponto, mas só passou dentro lá. Imagina, chegar numa cidade como Macaé, em 68, e comprar todos os pães que tem numa padaria. Foi fácil descobrir que eles estavam lá. Né? Foi isso que ocorreu de não precisou nem de drone, nem de investigação. A própria população se assustou. E atuava um moleque aí no sítio. Né? Quem organizou o Congresso de Júnior foram os dominicanos, que eram um grupo vinculado ao Marighella em 69, né? Mas ainda não, mas foram eles que organizaram São Paulo, que eram estudantes da universidade. Então, começa a ver, vamos dizer assim, boa parte desses estudantes foram presos nesse congresso. Ônibus mais ônibus em São Paulo. Enfim, a partir dali, começa a vir debate da manutenção do movimento estudantil. Aí vem o AI-5 e o decreto 477. Eu comecei falando dele. O AI-5 de dezembro de 68 é o ato mais violento da ditadura, com a pena de morte, e o decreto 477 é o fim do movimento estudantil. Proíbe isso aqui.
E aí, uma parte dos estudantes, uma boa parte, como também uma boa parte dos trabalhadores, do sindicato, uma boa parte dos políticos, aderiram à luta armada, né? Armada. Porque o número de mortos, presos, mortos, torturados, etc., não parece muito. Após, né, as investigações que foram feitas, e aí a coisa ganha proporções. E um outro segmento, não. Um segmento que continuou na Unicampistina, continuou fazendo um belo trabalho. É importante dizer que a UNI, na década de 50, vocês entenderem essa efervescência de fazer trabalho, esse livro que eu passei, mostra isso. O CPC da UNI, o que é o CPC da UNI? O Centro Popular de Cultura da UNI. Fazia peças de teatro em várias partes do país, debatendo questões como a luta pela terra, como a luta sindical. Então, havia encenações. Antes de lembrar do Odualdo Viana Filho. O Odualdo Viana pai fazia a grande família. Vocês já viram esse seriado, né? O Odualdo Viana Filho era do pai essa coisa da dramaturgia, né? E vai ser uma das grandes cabeças da UNE. Com grande participação de mulheres e tal. Importante dizer isso também. Uma coisa que eu trouxe aí no livro Mulheres na Luta Armada, porque boa parte das mulheres, na disciplina que eu dei ano passado, no período, no segundo semestre, a gente trouxe aqui a Ana Maria Estevam, uma assistente social, foi militante da Luta Armada e tal. E quem fez aquela disciplina, quem participou do lançamento do livro dela, ela falou da trajetória dela. Quer dizer, ela era uma igreja metodista, evangélica, né? Assistente social e entrou na Luta Armada. Né? Então é simbólica, né, a trajetória dela. E para ela, a atuação dela é a mesma. Quando ela ouve falar hoje, né, da luta das mulheres, para nós existia isso lá. Falou aqui. Existia machismo também, mas existia a presença de mulheres, que muitas vezes se fala mais dos homens. Havia um debate, e esse livro da Maria Cláudia Badão mostra muito bem a forte participação de mulheres, muitas vezes em tarefas que não são tão protagonistas, mas tão importantes, como as tarefas de liderança, né? Líder aluno, diretor, presidente, etc. Que não significa que não havia machismo, ali havia. Ela mesma relata isso no livro dela. Né? E aí, essa mobilização simbolizada pela UNE e pelo CPC, ela, junto com a mobilização específica, se combina durante a década de 60, e por isso essa repressão. A retomada, e voltando lá, como que eu encontro isso na década de 70? Uma porrada de correntes, como é hoje, tá? E todo mundo disputando, vamos dizer assim, estudantes, né? Eu era disputado por uma corrente, tem amigos hoje, bom, vamos dizer assim, que nós nos conhecemos no movimento estudantil. Né? Sou professor de história, mas era aquela disputa, né? Hoje, nós somos amigos, mas era da convergência socialista, era da causa operária. A causa operária é a esquerda da esquerda da esquerda, é o DCO hoje. Assim. O Anderson, o foi da causa operária. Lá em São Paulo, olha que doideira. Né? Mas tem mais ou menos a mesma idade. Então, hoje é um perigo. Há muita coisa no movimento estudantil, eu diria assim, que forma muito, né, da vida. E há coisas que deformam também. Agora, eu queria destacar uma coisa que eu vivenciei no movimento estudantil, o movimento social sindical, que depois eu fui no movimento social e sindicato, que é uma frase do Marx, né, que é a prática como critério da verdade. Me lembro de uma coisa do movimento estudantil, saindo já, aí já é a minha geração, né, com a ditadura, a gente tinha que organizar um congresso de alunos, não municipal de estudantes.
E não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha porra nenhuma. Era no meio da raça. Então é pichação, né, parceiro? Aí tá, né? Como é que é? Pichar, tá. Aí vinha um pouco daquele romantismo da ditadura. Eu pichei, por exemplo, a UF de Volta Redonda, que é onde passavam os ônibus. Eu era o menor. Então ela era o mais leve para subir nas costas do camarada, o Sérgio, biólogo. UMES, Congresso, dia tal, na Câmara de Vereadores. Tinha que pichar madrugada, vamos lá, pichando e tal. E a gente conhecia o guarda. Eu era bolsista ali, história, fazia um pré-vestibular lá, eu e ele. Então nós conversamos com o guarda, falando, nós vamos fazer uma parada aí e tal. Tu fica quieto, não tinha câmera aí. E nós pichamos a principal avenida, vamos dizer assim, onde todos os ônibus passavam. Então tinha essas coisas, o movimento, né? Tem até hoje, né? Mas não era uma coisa de fazer um card, porra, não rolava. Né? Tinha que ir de escola em escola. Um militante de internet não era outra realidade. Tinha que ir de escola em escola e com o maior medo de chegar lá no Congresso e não ter ninguém. É muito doido isso. Quando chega no Congresso, na Câmara de Vereadores, quando chega lá, está lotado. Lotado de estudante. Que você foi na escola, né, e tal, convocar, etc., pichou a cidade, não tinha panfleto, era uma coisa muito precária. Né? Boca a boca. Eu acho isso interessante que hoje, com toda a tecnologia, tem uma dificuldade de agregar força, né? A gente tem essa dificuldade de agregar força. Mas é interessante como que a gente às vezes tem que dar um passo atrás da tecnologia. Tudo bem que a gente está usando ela aqui para transmitir, vai ficar gravado, cria um registro, vai estar lá no canal, né? Porém, ontem a gente foi de sala em sala chamar e a atividade está com mais participação, porque a informação parece que foi reforçada. É isso aí, trabalho de base. Agora, é isso, acho que uma coisa boa que talvez a tecnologia ajuda hoje é o trabalho de base. Fica mais fácil para fazer um trabalho. Não é confortável você de madrugada chegar em casa, porra, roupa cheia de tinta, tua mãe que vai perguntar, o que é isso? Vai falar o quê? Está misturado? Pô, não dá, né? No meu caso, a tinta vermelha, sacou? O bagulho fica doido, ali é a refeição da família. Né? A família era forte participar dessas coisas. Então era muito precário mesmo. Mas era uma herança da ditadura. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: faz o Congresso da MUT, a gente ganha o Congresso, que era votar a questão do governo Lula, etc., em 89, e aí, quando termina o Congresso, a ajudantada não tinha dinheiro para ir para casa. Eu que tive que me virar para. Nós tínhamos tudo da luta estudantil, o passe estudantil. Eu peguei a minha cartela e distribuí para a galera. Para onde foi os capas da organização que eu pertencia? Foram para as churrascarias. Me convidaram. É óbvio. Pô, não dá. Né? Ou seja, há uma cultura de privilégios no movimento social. Isso precisa ser tocado. Isso é no movimento sindical, no movimento social, isso é na universidade pública, no movimento estudantil. Né? Há um grupinho que se identifica como a direção iluminada e isso afasta a base. Se eu chego para os estudantes e falo isso, não tinha mais ninguém no mundo na próxima ação. Isso não é que todo mundo tem que ir para o trailer comer cachorro-quente, não é isso. Mas primeiro tinha que garantir, na minha avaliação, que todos aqueles estudantes chegassem em casa alimentados, para depois pensar em qualquer lugar. Esse é um elemento. Na DUF, por exemplo, quando eu fui presidente, uma mulher virou para mim e falou assim: a diária que vocês pagam, não paga o vinho. Sacanagem. A diária que era comprar era R$150. A diária. Tem uma cultura de privilegiado no movimento social que acaba contrabandeando a cultura do privilégio da burguesia. Isso aí eu vi. Eu acho que isso, muitas vezes, a gente critica quem não está aqui, mas é por isso. A postura que a gente precisa ser rigoroso com essas questões. Sobre Rio das Ostras,
para fechar, fazendo aqui uma simplificação, né, gente? Dá para, sem aula daqui a pouco, não seria legal a gente avançar. Mas a gente pode ir até 6h30. Das outras foi uma coisa muito interessante. Eu cheguei aqui em 2010. E eu cheguei aqui em outubro de 2010. E as questões que haviam mais prementes da falta de espaço físico, restaurante universitário, era só mesma coisa. Só que não havia aquele prédio lá. Eu citei eles aqui, está tudo aqui. E aí o movimento estudantil houve uma junção do movimento estudantil com o movimento de professores. Houve aquela coisa da fome com a vontade de comer, né? E a gente procurou, na época, o Ministério Público. Eu nunca tinha ido no Ministério Público na vida. Mas nós fomos no Ministério Público, uma delegação de professores, técnicos, estudantes, nosso sindicato de professores, e cobramos o aumento do número de vagas de professores e a construção do prédio. O Ministério Público intima a UF, o Ministério da Educação, na época era o Luiz Mercadante, determina a construção de um prédio de 5 andares. Era isso, era maior. E a consolidação das vagas nesse prédio. Os professores entraram aí. E, em paralelo a isso, o movimento estudantil, e aí todos os cursos, sobretudo desse instituto, foi óbvio que o serviço social estava na vanguarda do processo, nós fizemos aquilo que o Dente fala que é o primeiro ato que para a cidade de Rio Grande do Sul. Já havia uma geração forte que veio no início, né? O próprio serviço social, Gênesis, que é o professor da FRJ, e outras colegas de vocês aí, que lutaram fizeram várias lutas aqui para consolidar os cursos, desde 2014, 2016 e tal. Aí a professora Betinha pode falar melhor, a própria professora Crítica pode falar. Chego em 2006, chego depois, 2010. E em 2011, 2012, a gente faz uma puta ocupação da cidade. Fecha a cidade. Eu lembro que eu fui, a polícia guarda da cidade, como é que fala? Era ali na Costa Azul. Nós fizemos um ofício. Eu fui levar esse ofício. Uma aluna que o pai era polícia, ela explicou para nós. O pai explicou para ela, ela falou lá levar o ofício. Eu fui levar o ofício para a guarda comunicando com os inimigos. E no início eles vieram fuzil. Quando eles viram, inclusive foi interessante que uma aluna que estudou na missão, a Juliana, que tem um bloco, Tartaruga Joinha. Eu já conhecia o bloco. Quando eu vi ela aqui, eu parei ela e disse: você tem instrumentos lá? Não presta para nós, não. Eu sou de um tarol suficiente. Mas tem que buscar na casa. Eu vou aí. Vou procurar os tempos. Surdo, um tarol, um berlim. Eu tinha um tamborim. E pô, né? Porque todo mundo tem que ter uma vista. E aí nós nos concentramos aqui. Fomos até a praça central e voltando. Carro de som e campal. E a pauta era conter retiradas de conteúdo, mais vagas, a moradia estudantil, planejando. As pautas que, de certa medida, continuam, mas saiu, alguma coisa saiu. Isso foi fruto de um trabalho de base, que é esse que vocês estão fazendo, feito, sobretudo pelo movimento estudantil que funcionou. Eu vi professores que eu nunca imaginava nesse ato, que foi um ato massivo. Nós fechamos a rua. Eles chegaram com o fuzil, tal. E quem chega era o chefe da parada aqui. Mas a gente estava muito difícil. Por isso que é bom também alternar, né? A coisa legal
com a ilegalidade. Né? Não dá para ser só na ilegalidade, não dá para só fazer a pichação. Tem que jogar na casa do adversário. Quando eles viram isso, eles estiveram protegendo a nossa caminhada. E foi pauleira. Daqui, foi pesado. Daqui até o centro, depois do centro, voltar até o mar, vamos dizer assim. E aí teve uma sequência de lutas, né? Culminou a questão da Maria Benilda, né? O sinal aqui morre, vários ofícios, instalação do sinal aqui, lá no da alma dela. Então teve assim um conjunto de lutas específicas do movimento estudantil, teve um conjunto de lutas específicas dos professores, mas que culminaram numa aliança. Por que eu estou enfatizando isso? O que perdeu? Isso. Várias coisas se perderam, mas se perdeu exatamente essa conexão entre o movimento estudantil e o movimento docente e o movimento técnico. O que é que se perdeu? Essa conexão. Tem várias complexidades. Precisamos analisar. Eu não responsabilizo os estudantes. Acho que os estudantes continuam na luta. É sempre difícil estar na luta. É muito mais cômodo vir para cá ganhar um diploma no mercado de trabalho, né, e tal. Então, não foi pelos estudantes. Nós, docentes, nós, funcionários, caímos numa burocratização, uma falta de engajamento e num desdobramento. Está todo mundo hoje cuidando da sua vida particular. Meio docente, meio espécie. Está todo mundo querendo se progredir e aposentar. Vai na cidade do professor e dá vergonha. Tem sim. Né? Então, eu acho que falta a nós, docentes técnicos, sair dessa zona de conforto, de privilégio, né? E voltar a fazer trabalho de base. Com a ferramenta que tem hoje. Só houve trabalho de base nas últimas décadas quando houve concluído lá no segundo turno, certo? Eu estava também no sindical e tal, estava me afastando, mas ainda permanecia até a derrota, né, eleitoral do Bolsonaro, né, naquele momento. A gente entendia que era a instituição da universidade. Então foi um engajamento importante. Mas eu queria dizer o seguinte, foi o último momento em que eu vi os professores mobilizados. De lá para cá a gente não vê isso. Isso se dá, a meu ver, por uma certa um caminho que o movimento sindical tomou, tanto dos técnicos como dos professores, que me parece mais interessado com as suas questões específicas, não com as questões do governo. Os estudantes continuam. Teve um almoço do Bandejão aqui outro dia, vocês estão fazendo essa roda aqui, tem outras iniciativas sendo tocadas. Quem continua fazendo trabalho de base são só os estudantes. Com todas as contradições que possam existir. Né? E nós, professores, estamos numa zona de conforto muito privilegiada. Então, eu acho que a gente vai. Qual foi o motivo da nossa greve? Que dialoga com a sociedade. Que dialoga com a sociedade. A pauta da greve foi o aumento salarial. Terminou a greve com a mobilização. A pauta trans foi dos estudantes. Não estou defendendo aqui ser contra a greve. Toda a greve é legítima. Mas se perdeu, eu vi uma oportunidade de colocar outras pautas de mobilização da universidade. E aqui, sendo muito fraternal com quem está na direção sindical hoje. É difícil falar também, você sabe como é difícil estar no movimento. Não é crítica a ninguém. Pessoal, estou falando da categoria com categoria. As pessoas estão preocupadas com a sua função pessoal. A base, eu vi professores aqui que nunca fizeram defender a mulher. E aí me preocupa quando eu vejo o filho da puta fazer. Isso não é greve.
Isso não é mobilização social. Tem muitos. Né? Muitos, inclusive. Por que você não vai na Assembleia? Eu não vou na Assembleia com você. Se eu for na Assembleia que você vai, é para te fulminar. São pessoas que estão ali por interesse privado, não é por interesse. Né? E acabou congelando a nossa ação. Mas isso está chegando a um limiar. Né? E aí, para finalizar, vai ter que voltar a mobilizar. Não adianta ter um momento que já está comprometido. Essa tentativa, toda vez que a gente é pressionado pelo capital, a nossa tendência tem que ser um ensinamento mesmo, não é literatura não. Toda vez que você vivencia uma situação de opressão, como se vivenciou na ditadura, como se vivencia na mudança política, a tendência logo em seguida é você fazer a coisa da negação, é até um processo psicológico. Então tem que afastar. Eu acho que não estamos vivendo isso. Pô, 6 anos de porrada. Violentíssima. Bom, em 2016, ataque diário à educação. Então a tendência das pessoas é se autopreservar. Isso não foi assim, a ditadura foi assim. Isso é compreensível, não estou dizendo que mas é uma zona, o perigo é a zona de conforto. E aí acha que uma pauta como essa vai resolver isso. Não vai. Porque hoje, o corte que foi feito esse ano na universidade é tão grave como o corte que foi feito no Bolsonaro. É tão grave. Agora, não dá para cair naquela coisa de jogar uma criança vacina fora. Né? São os mesmos governos e tal. Então, muitas vezes, acaba se fazendo um debate que isso se afasta das necessidades reais que existem. Essa universidade de hoje está vivendo uma situação gravíssima. Ela pode não chegar no final do ano funcionando. Nós vamos ter uma plenária. Vou dar uma notícia para vocês aqui. Vai ter uma plenária dos 3 segmentos. Nós, inclusive, no nosso departamento, ontem, numa tentativa de. Vamos apresentar no colegiado de unidade uma proposta sobre as obras. As obras do prédio e também a questão da planejamento. E outras mais que a gente vai trazer no debate. Ou seja, é um caminho retomado, em que vocês têm que, obviamente, que a plenária envolve os 3 segmentos. Estudantes. É uma nova tentativa de sair dessa zona de conforto, que tem a ver com essa coisa que eu falei da negação, mas que me parece que chegou o momento da encruzilhada. Ou é isso, ou a gente vai cair numa situação complicada. Né? Vai ter uma retomada aí, vai ser crescendo nos próximos 4 anos, 5 anos. Uma outra saída. O professor não vai mais poder discutir só o aumento salarial. Veja alguns só falando isso e tal. Vai faltar necessidade. E isso vai passar, uma coisa que acho que tem que inflamar, uma coisa que tinha que deixou de ter, é o colegiado de unidade esvaziado. Primeiro que ele é remoto. Dos que eu participei, poucos estudantes, ele é aberto à comunidade. Não é criar um clima de animosidade com quem está na direção da unidade. Né? Mas no colegiado de unidade há uma composição que não é hegemonicamente progressista, do ponto de vista das pautas sociais. Não são pessoas reacionárias, mas estão preocupadas com as suas questões acadêmicas, vivem no mundo acadêmico. A militância política desconstrói essa parada. Isso havia muito. Tinha colegiado tudo terminado. O movimento estudantil tomado. Hoje, o colegiado é um negócio. Está solto, né? Morto.
Mas eu acho que há um interesse dele de não ter os estudantes participando. Claro. Eu sinto falar porque a gente tem o Matheus, que anda e vira tá lá, porque a gente conseguiu enfiar ele, mas de unidade. Porque agora só pode ter 3 estudantes representando. Mas no estatuto da UF é aberto, ninguém pode proibir vocês participarem. E não divulgam também as reuniões. Já tem a data do próximo. Hã? Tem a data do próximo. Segunda-feira. Vamos aparecer todo mundo lá online, segunda-feira. Mas é online? 2 horas. É online, não é online? Vocês não podem. Vocês podem participar. Fala. Tem a regra de falar. Mas é Tem online a mesmo. regra de conduta de falar. Não vai falar detalhes, fala, mas eu falei aliás, não vai falar nenhum. Né? Mas o fato é uma diferença que havia. O governo estudantil ocupava, ele tinha uma coisa assim de alternar a luta com a participação institucional. Isso é uma tradição do movimento estudantil lá de trás também. Permaneceu e aqui tinha. Isso entendeu? O movimento estudantil fica falando mais para si. Entendeu? E disputando, disputa vai ter em todo lugar. Mas acho interessante ocupar esses espaços, colegiados, cursos, plenárias, que vai ter essa plenária, vamos chamar uma plenária. Né? O nosso sindicato vai chamar uma plenária unificada. Mas é pouco, tem que ocupar o colegiado, tem que pautar algumas coisas. Os representantes podem pautar. O representante estudantil pode pautar no colegiado alguns pontos que diz respeito aos estudantes. Mas é essa a questão. Ele não é um representante eleito. Ele não pode. Tem que usar A gente está esperando a eleição. A gente está esperando. Mas não tem. Essa é a questão. Vocês têm que cair um ponto, talvez, né? Eles têm que abrir para a gente entrar. Para a gente eleger. Porque tem que ler o A questão regulamento. Vamos pegar um ponto sem entrar no mérito. A questão do BUSUF. Eu só ouço falar, tá igual caviar. Eu sei o que é o BUSUF, ao contrário do caviar. Eu sei a necessidade. Esse é um ponto que tem que ficar no colegiado. É uma pauta. Aliás, é uma pauta unificadora. Outra pauta também que deveria ter a ver com procurar saber, enfim, decepcionado em relação de quem faz plantão, igual no meu caso. Eu recentemente passei um processo seletivo em Macaé de saúde. Meu plantão é 24 a 72 horas. Então, Você não pode. eu fiz esse processo em 2023, que é chamado agora. Então, todo dilema, ou para a faculdade ou para o trabalho. Não, me parece que a própria LDP, ela tem um artigo, me lembro do artigo, que coloca isso. Você tem condições de requerer, junto à coordenação de curso, a partir do momento que você comprova o seu horário de trabalho, etc., uma flexibilidade no regime de ensino. Isso significa aliviar. Né? Então, veja, é uma pauta que pode atingir outros aqui, mas precisa ser levada. Exatamente, porque eu fui procurar saber, falaram que no momento não tem nada lá, mas aí fui por outros meios, né, oficiais, me falaram que eu tenho, eu só estou aguardando me darem um retorno da faculdade. Até agora não me deram nada, mas assim, saí de plantão ontem, vim à aula hoje, estou vindo ontem, estou vindo hoje, a minha matéria toda em dia, estou uma aluna bem disciplinada, conversei com todos os professores, ou a opção é essa, ou eles me ajudam em relação às pautas, ou eu faço. Mas, a pauta aqui não vai faltar. Difícil para entrar. Exato. Para permanecer. 2 vezes mais. Então, assim, eu estou fazendo de um pulo para não fazer, não parar. Porque se eu parar, realmente, acabou. Não tá. Tem alguma coisa que eu falei? Deixa eu ver aqui. Porque Eu foi. não saí porque mais uma hora. E ele literalmente não deixou eu sair do curso. A maioria dos professores. É outro ponto também que tem que ser, enfim. Os professores, todos eles que eu conversei no meu caso, eles falaram: não, você vai continuar, a gente dá um jeito. Só que eu acho que tem que ser envolvido. A partir da coordenação, não. Você tem, a gente vai dar um jeito. Sair de lá, a vontade é de ir embora. Eu senti esse apoio muito dos meus professores.
Mas quando eu acionei a coordenação em si, eu não tive muito apoio, não. Porque Só que como os meus professores me apoiaram, eu não tive problema com a coordenação do curso. Eu acho que essas coisas aí que vocês estão trazendo são poucos que eu acho que no nosso curso são passíveis de serem resolvidos com um diálogo. Né? Agora, mas não deixa de ser uma pauta. Mas eu estou dizendo assim, o que significa a mobilização? Né? Foi a questão do planejão, a questão do transporte, a questão da permanência, a falta de Trancamento especial no fim do período, que a gente nunca tem. Exatamente. Mais bolsas de assistência. Exatamente. Mais vaga de estágio, bolsa de estágio. Você deu... Para que você, o aluno não precisa, tem extensão, né? Tem a pesquisa, não precisa trabalhar então, na aula inaugural. Na aula inaugural eu falei isso aqui. O Beto Leque falou isso. O Beto Leque, para quem não conhece, o professor vai até agora, sindical, escritor de educação, ele fala o seguinte, no debate que nós fizemos, uma ocupação que nós fizemos na reitoria. Aparece que falou assim, nós, docentes, temos que incorporar de forma respeitosa, significa respeitar o todo vírgula do subjetivo, porque o fato de atuar junto não significa ser quadrado do outro, entende? Mas incorporar nas nossas pautas a assistência que nós deixamos. Sabe? Quando eu vejo a pauta da nossa greve, não tem nada dessa. Não é que seja contra. É óbvio que o sindicato, mas a pauta não é essa. O que mobilizou a categoria foi 9%. Então é. Outra geração. Aí não tem como. Não tem como. Assim, não tem outra falta. É a evidência concreta de que nós nos conectamos. E o movimento estudantil continua. Né? Com a sua luta e tal. Nós deixamos de incorporar. Por que isso? Vamos dar aula para quem? É a pergunta que ele faz. Então vamos dar aula para quem? Nesse modelo que dificulta cada vez mais você chegar ali. Então não vai ter universidade. Né? E o projeto é destruir mesmo. O projeto do capital é esse lá de trás, da lei subsídio da serra. Vai faltar o quê? Vida dele. É o que eles querem. Exatamente. Então, quer dizer, acho que o caminho de retomada, no caso de vocês, é um pouco isso, assistência estudantil, e nós nos incorporarmos. Eu acredito que nós estamos, nosso tempo de susto passou, de negação passou. Nós vamos ter que retomar mesmo uma mobilização e tal. Chegou no limite. E eu acredito um pouco nessa direção também. As nossas pautas se aproximam de vocês também. E cada um no seu quadrado, atuando. Qual a nossa pauta? Verba pública. Né? Hoje. Para quê? Para permanência, alimentação, para o transporte, para isso. Veja como. Acho que é um momento que a gente está começando a retomar aí. Vai ser doloroso, mas vamos tentar ver se avança. E obviamente que o que eu disse aqui, queria deixar bem explícito, né? Uma crítica A, B, C, D, a leitura social. Isso ocorre. Mandar o papo. Vou explicar mais para silêncio. Vamos fazer uma plenária que vai ter 10. Não importa. Faz uma plenária com 10. Isso aqui já divulgou o diretor. O movimento social aqui divulgou o diretor. Lembro que houve uma ocupação, tem ocupação, eleição, vacilou na forma como conduziu o processo. Uma assembleia aqui, plenária, decidiu que depois denunciar. Houve um tratamento na época.
Não porque sejam pessoas, são meus amigos, mas que o caminhamento não foi. Né? E o movimento social organizado está história. Começa devagar, mas é igual fogueira, né? Fogo não diminui passeio. Assim, para pegar. Acho que é o momento. Vocês fazendo essa roda de conversa e tudo mais, criando, né? Outros. Que é uma coisa também que havia, era junto. Searas eram mais juntos. E as festas. Na época eu transitava em todas. Tinha muita festa. É uma coisa que mudou. Tinha muita bagunça. Isso era muita festa. Festa todo dia. Isso fez com pau. Nossa, a Natália pegou as festas. Isso também é interessante. Mas o perfil também muda, né? O perfil também muda. Mas festa de palpulho no bom sentido, tá? Havia mais comunhão entre as pessoas. Isso era visível. Hoje também os estudantes estão igual os professores, estão cuidando da sua vida. Então. Não é um pouco isso? O cara que chegar aqui, né, por mais rede social, ele eu quero. E não é bem assim. Não é bem assim. Será que é caminho, ou às vezes ver várias coisas, ver que às vezes uma batalha que ele quer formar, ou que ele tem na cabeça, ver que o amigo está na mesa, mas não tem vontade de falar, aí vai na coordenação, aí já sabe que vai ser aqui, já tem a resposta, aí fica quieto. As pessoas são mais fechadas. Mas isso talvez seja esse momento, sabe? Nós passamos por um momento muito difícil. 10 anos. Não sei se a pandemia. Pode esquecer. Desgoverno, bolsonarismo. Pandemia e pandemônio. Porra, cara, a tendência é a pessoa se autopreservar. Muita gente em Rio das Ostras, ela é uma Agora, cidade conservadora é uma cultura conservadora. Pois é, ainda tem isso. E é uma cidade relativamente nova, a cidade tem 30 anos. E a gente teve estudantes com muita influência de direita que acessaram a universidade e aí não tinha. Pós a pandemia veio e levou os militantes embora. Os militantes se formaram assim, numa totalidade. Claro que assim, sempre existe resistência, né? Sempre ficaram. Mas assim, a organização do movimento estudantil que era antes organizada, estabelecida e que fazia o trabalho de base antes da pandemia, isso mudou. A pandemia veio, a galera se formou e quem ficou fazendo trabalho de base não conseguiu fazer porque estava também correndo atrás dos seus BO. E aí a gente entrou uma leva de estudantes com influência de direita, uma ausência do trabalho de base para fortalecer aqueles que poderiam fazer uma mudança. E aí a gente vê um cenário que a gente também tá assim, ó. Eu entrei na universidade em 2022.2, pós-pandemia, né? Já tinha acabado aquele momento de 2021 pesado, aquele 2022.1 ainda tinha uma coisa híbrida, tava assim, se restabelecendo. 2022 já estava 100% assim, presencial. E aí eu pego a universidade assim e já entro no CA, no primeiro período. Maluco. Não façam isso. Não façam isso. Ou façam também, né? Não sei. E aí ninguém do CA tinha experiência, ninguém tinha passado do trabalho de base. A única pessoa que tinha recebido um trabalho de base mais ou menos era a Juliana, mas que também nunca foi de centro acadêmico, nunca foi porque trabalhava, era estudante que trabalhava e não tinha como estar em reunião, em organização. E aí a gente apanhou pra cacete. A gente sofreu, assim, sabe? Porque toda semana chegava demanda da coordenação, demanda dos estudantes, e a gente não sabia onde enfiar essas demandas e como resolver. E a gente também, enquanto estudante, querendo sobreviver, querendo